Meus irmãos, graças a Deus por mais uma honra, né, de participar do culto que engrandece o nome de Jesus. E nós, como esses agraciados pelo Senhor, temos que ter a consciência, né, de que o que fazemos e como viemos para essa reunião, né, para esse local de reunião, determina como que nós sairemos daqui, né? Então, queria que você, antes da gente se sentar, nós vamos ler hoje a palavra primeiro, tá? Depois a gente ora. Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 9. Atos capítulo 8, versículo 9, nós vamos ler até o versículo 25, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Simão, porém, respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram." Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor Jesus, diante da tua palavra, estamos mais uma vez, e o que acabamos de ler, Deus, produz em nosso coração a verdade de que o Teu Espírito Santo não é somente um poder, não é somente uma manifestação, mas, na verdade,
Ele é Deus, assim como Jesus é Deus, e assim como Deus Pai é o Senhor de todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo, por todas as vezes que o Senhor nos iluminou em relação ao nosso coração pecaminoso, nos trouxe entendimento pelo novo nascimento e pela graça e a misericórdia que recebemos quando nos arrependemos dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício mais uma vez, que proporcionou que nós pudéssemos fazer orações como essas, que nós pudéssemos ler a tua palavra dessa forma e compreender a magnitude da verdade do Evangelho. Cristo é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor de tudo e de todos. Ainda que os homens neguem o Senhor e o seu senhorio, Jesus, o Senhor não deixou de ser rei, o Senhor não deixou de governar. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos encha nesse momento com o teu Espírito para que nós possamos compreender a verdade desta perícope que acabamos de ler. Que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento, que o Senhor me capacite a transmitir as verdades do teu Evangelho, Deus, de forma pura, simples e de forma comprometida. Abençoa os meus irmãos, aqueles que vão receber a palavra essa noite, e que eles saiam daqui cheios do teu Espírito para viver uma vida de obediência. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Essa caixa aqui está desligada? Consegue ligar lá para mim? Beleza. Podeis assentar, meus irmãos. Então, meus irmãos, seguimos aqui na exposição do livro de Atos, que, como eu já disse algumas vezes, é um livro marcante para nós, para a nossa história, principalmente a história dos gentios, né? Eu ainda não conhecia algum judeu aqui, então todos nós aqui somos gentios. E os 10 primeiros capítulos do livro de Atos estão narrando como que o Evangelho foi se dissipando, né? Foi crescendo como aquela ordem de Jesus após a sua ascensão, até chegar aos gentios, né? Que são aqueles que nós fazemos parte. E graças a Deus por isso, graças a Deus por podermos ler isso como um grande apêndice assim, da nossa história, né? Um grande início ali da nossa história, e sabermos que o Senhor proporcionou, o Senhor com o teu Espírito, né? Proporcionou que ocorresse da forma que ocorreu. E de certa maneira, né? Quando nós olhamos ali no final do capítulo 7, a morte de Estevão, né? E aí você vê que logo depois que Estevão morre, uma grande perseguição vem sobre a igreja. E quando a gente olha do nosso ponto de vista, né? A gente geralmente pode perceber que é um dia tenebroso, né, para aqueles irmãos, é um dia difícil, é um dia de luta. E não que não seja, mas na verdade do ponto de vista de Deus, né, o ponto de vista não humano, na verdade foi o começo de uma grande revolução ali espiritual, não no sentido, como é que eu posso dizer, de revolta, né, no sentido de, vamos acabar com o sistema, vamos derrubar o sistema, não. A revolução ali que o Evangelho estava proporcionando era uma revolução espiritual. E era uma revolução relacionada a um reino que ele não é físico, né? Que ele não é aqui nessa terra, ele se inaugura aqui, mas é o reino de Jesus espiritual. E todo aquele que naquela época passava a crer e ver as manifestações ali de Deus, compreendia isso de forma clara, a ponto de dar a sua vida, entregar a sua vida em covas de leões, em arenas, como piras ali para acender, né, a cidade, morrendo queimado, morrendo de várias formas, mesmo com toda essa perseguição,
eles davam a sua vida em prol dessa verdade. E a morte de Estevão, né, ela desperta isso, né, desperta essa forte perseguição contra a igreja, e a igreja começa a se dispersar a partir de Jerusalém. E, de certa forma, cumprindo a ordem que Jesus deu de pregar o Evangelho, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E enquanto essa dispersão ocorria, os apóstolos e os irmãos não perdiam nenhuma oportunidade de evangelizar, independente de onde eles estavam. E um desses que foram alcançados são os samaritanos, né, em Samaria. E nessas dispersões, né, enquanto eles estavam fugindo, eles iam parando em várias vilas, em várias aldeias, com os samaritanos, das quais eles não perdiam a oportunidade de evangelizar. E Filipe foi um desses expoentes, né, que foram a Samaria, e aqui no capítulo 8 começa a narrar, a partir do versículo 4, a ida de Filipe a Samaria, a uma cidade específica, né, chamada Samaria, para anunciar a palavra de Cristo, né, anunciar Cristo para esse povo. E aí você vê aqui que no capítulo 4 até o versículo 8, você vê que Filipe pregava, fazia sinais e maravilhas, ou seja, muitas pessoas eram curadas, situações ali espíritos imundos eram tirados, né, das pessoas. Então, os sinais e maravilhas que ocorriam ali em Samaria eram semelhantes ao que ocorreram em Jerusalém, como nós vimos ali no capítulo 7, e também até no Pentecostes. Então aqui nós estamos nesse cenário onde Filipe está em Samaria e ele prega o Evangelho a esse povo. O que é importante nós entendermos aqui, que é o que eu falei, né? Que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é somente uma ideia, ele não é somente uma forma de pensar, ou... Esse microfone está falhando bastante. Se tiver um menos... Está solto aqui. Está melhor, valeu. Oi. Agora sim. Está um pouco alto, pode baixar um pouquinho. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, né, o Evangelho, ele não é só uma ideia de pensamento, né, uma forma de pensar. Coloca um pouquinho de retorno, Rodrigo, tirou o retorno todo. O Evangelho, na verdade, ele é poder para salvação para todo aquele que crê. E o Evangelho ele tem um propósito de quebrar as barreiras que o pecado impõe sobre nós. O pecado ele fez com que nós perdêssemos a capacidade de honrar ao Senhor, de ver o Senhor com estima, de olhar para Deus e falar assim: Deus deve ser alvo da minha mais alta estima. Então o pecado tirou essa nossa capacidade que foi nos dado quando nós fomos criados, mas que foi corrompido pelo pecado. E Jesus dá essa ordem, né, lá em Atos 1:8, que a igreja precisava testemunhar além das fronteiras ali de Jerusalém, da Judéia. E logo depois ali do capítulo 7, até o capítulo 7, na verdade, a gente tem ali a pregação do Evangelho em Jerusalém, a igreja tipicamente judaica, né? Então formada por judaicos convertidos, ou judeus convertidos, na verdade. E aí, a partir do capítulo 8, ela começa a se dobrar, ou se alavancar, na verdade, para Samaria, cumprindo a ordem de Jesus de testemunhar além das fronteiras ali de Jerusalém. E então a igreja ela passa a ser não mais judaica, ela começa a ser gentílica, né? Que é a partir ali do capítulo 8 e do capítulo 9, ou seja,
outros irmãos de não origem judaica, não judeus, passam a fazer parte da igreja. Uma questão importante que é lembrar aqui também, de caráter introdutório, é que esses 10 primeiros capítulos do livro de Atos, eles registram um ponto de transição dos judeus para os samaritanos, depois dos samaritanos para os gentios. E esse parâmetro, né, de Deus que hoje, para hoje, né, que é apresentado, que nós temos, que o pecador, ele ouve o evangelho, ele recebe o dom do Espírito e em seguida ele é batizado. Então esse é o padrão que nós temos hoje como sendo o padrão norteador, né, até nas igrejas contemporâneas. Só que nesse período de transição, aprove a Deus aqui em relação aos samaritanos, dá uma invertida nesse padrão, né? Então, os samaritanos, como nós lemos, nós vamos detalhar isso mais à frente, eles ouvem o evangelho, eles são batizados, mas eles não recebem o Espírito Santo. São batizados nas águas, né? Em nome de Jesus, mas eles não recebem o Espírito Santo. Então, essa transição, ela é importante a gente destacar, porque se a gente pegar a nossa teologia e basear, por exemplo, somente nesse texto, né, sem olhar todos os 10 capítulos, sem olhar os desdobramentos do texto, nós vamos ter interpretações incompletas em relação ao que nós dizemos sobre descida do Espírito, né? Então, a partir do capítulo 10, isso é mais claro em relação a esse padrão, né, que Jesus usa. Então, primeiro você ouve, depois você recebe o Espírito e depois você é batizado nas águas. E as igrejas históricas, todas elas seguem esse meio até hoje, né? A igreja batista, ela é confessional, por quê? Porque você primeiro se converte, né? Ouve o evangelho, se converte, demonstra frutos e aí você é batizado, né? Então esse padrão ele se repetiu nas igrejas históricas e até hoje ele se repete. E é um ponto importante, né? Toda teologia, ela deve ser fundamentada toda essa história, né? Em tudo como a narrativa nos coloca. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu estou querendo dizer que existe um padrão, né? Vamos supor, lá na China, a pessoa, ela ouve o evangelho, ela manifesta que recebeu o dom do Espírito através do arrependimento, e aí ela não é batizada na água porque ela convive num ambiente de perseguição. Então está errado, né? Não cumpriu o padrão? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que é importante destacar desse texto, a gente vai ver isso no detalhe, é que existe uma questão importante que o Marcelo mencionou na oração de contrição, que existe uma ação miraculosa do Espírito. Sem essa ação miraculosa, de forma alguma, alguém pode se dizer arrependido. Sem essa ação miraculosa do Espírito Santo, a gente pode ter pessoas que vivem como crentes, falam como crentes, pregam como crentes, são pastores, mas que não receberam o dom do Espírito. Isso é possível. Nós vamos entrar mais no detalhe disso, eu só estou fazendo uma introdução aqui importante. O que é importante também introduzir em relação a esse texto, né? Quando nós pregamos sobre Apocalipse, não sei se vocês se lembram, que Satanás, ele faz um comportamento de imitar o que Deus faz. Então, se Deus tem uma trindade, Satanás tem a sua trindade. Se Deus tem um evangelista, Satanás vai ter o seu evangelista. Se Deus tem um pastor, Satanás vai ter alguém que se opõe a essa figura. Então, aqui, não é esse texto ali em relação a Simão. Simão era um mágico, ou um curandeiro, e a história, quando eu li pesquisei um pouco mais sobre Simão, a tradição eclesiástica, ela traz que ele tornou um arquierege. Eu nunca tinha ouvido esse termo, arquierege. Arquierege é uma pessoa que não é só um herege, mas é um inimigo
sabe assim, confesso, ele não só perverte o ensino, mas ele é um inimigo confesso, sabe assim, ele combate. E isso é a tradição, claro, né? Eu pesquisando um pouco mais para saber se tinham mais informações. Inclusive, tem um termo, a partir dessa história de Simão, tem um termo histórico que sempre foi usado na história, que é a simônia, ou simonia, né? Que é um termo para você dizer quando alguém compra cargos eclesiásticos. Então, alguém vai lá, pega um bolso, dá um dízimo gordo, entendeu? E aí compra um cargo de pastor, por exemplo. Então, o termo surge a partir desse texto de Simão, o herege, o arqui-herege da igreja. Amém? Então, é basicamente isso que eu queria trazer, né? O Simão é ali um oposto para aquele povo em relação ao que Filipe fazia. Filipe não era o precursor ali do evangelho e da manifestação de Deus. Simão era o precursor da doutrina de Satanás. Então, ele fazia milagres? Fazia. Ele fazia mágicas, sinais, maravilhas? Fazia também. Então, assim, essa é uma tentativa de Satanás a se opor a Deus. E a gente viu isso muito claro na exposição de Apocalipse, onde Satanás sempre está fazendo esse padrão de imitar a Deus. Então, vamos lá. Essa é a parte introdutória. Em relação aos 4 primeiros versículos, eu vou reler só para a gente poder fixar bem na cabeça. Ó. Versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe grande atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Então aqui, meus irmãos, a introdução desse texto, né, dessa perícope, está mostrando a história desse Simão, né? Simão, que é conhecido como o mago. E, como eu já disse, ele se tornou, né, depois, um arqui-herege da igreja, e ele é fundador dos simianos, né, que são aqueles que seguem os seus ensinamentos. Então, basicamente, entenda novamente o padrão de Satanás de imitar a Jesus, né? De fazer pessoas, levantar pessoas para que carreguem multidões para se perder. Esse é um padrão de Satanás. Então, temos aqui digamos assim, um precursor em relação ao falso ensino, né? Um falso evangelho. E, basicamente, essa seita dos simianos, ela se tornou uma seita gnóstica, né? Então, aí você já tira o que isso vira, né? E aí, com o passar do tempo, né, Simão, as suas viagens para mostrar essas mágicas que ele fazia, ele vai a Roma, e lá em Roma é onde ele realmente se opõe à igreja e praticando a sua feitiçaria. E alguns teólogos, né, em alguns comentários, falam que muito provavelmente ele era um curandeiro, um exorcista e um operador de milagres. Exatamente o mesmo padrão, né, de Filipe, que era o que Filipe fazia ali, trazia cura, expulsava demônios e operava milagres na vida daquelas pessoas. Então, essa é uma questão importante. E aí a gente precisa destacar uma questão também, que é que o Evangelho, meus irmãos, ele hoje, o Evangelho contemporâneo, ele está de mãos dadas com o misticismo, não é isso? E o que é o misticismo? Resumidamente, é o ver para crer, né? Eu preciso ver o mover de Deus, eu preciso ver a manifestação de Deus para que eu creia. E hoje, muitos hereges, né, muitos falsos profetas, usam o misticismo das pessoas para vender a fé, para comercializar o sagrado. Como que eles comercializam? Se você quiser ver tal coisa também, você precisa dar tanto valor, dar quase a sua alma, né? Estar aqui na igreja, em todas as vigílias. Aí não é só uma questão material, mas é uma questão também de entrega completa, sabe? Assim, de dedicação. Então eles te colocam num ambiente onde você precisa praticamente largar sua família e viver enfurnado na igreja para poder corresponder e ter esse poder. E aí as pessoas acreditam realmente que elas podem pagar, assim como Simão,
para ter esse poder. E a gente tem vários pregadores inescrupulosos, né, que eles repetem aquelas indulgências lá da Idade Média, que eles transformam o Evangelho em um produto, né? Então eu tenho um produto para te oferecer e esse produto custa a sua vida, né? Só que quando a gente fala isso, o que o cara está querendo dizer? Custa o seu salário, custa o seu tempo, custa o seu dinheiro, e aí perverte o seu sentido do que é custar a vida, né? Então as pessoas realmente começam a viver para comprar esse poder. E aí vocês lembram por que Lutero, uma das coisas que fez Lutero chegar nos pensamentos que ele chegou, foi ele ver a venda de indulgências para supostamente pagar por uma pessoa que já morreu, a passagem dela para Deus. E aí as pessoas faziam várias peregrinações com bens, com coisas para poder supostamente pagar aos líderes religiosos da época essa transição, enfim, e até hoje, quando você pega, por exemplo, o ensino, a doutrina, eita, fugiu o termo aqui. Estou ruim de memória, gente, me perdoe. Estou com a sinusite atacada. Mas algumas doutrinas, elas... o kardecismo, por exemplo, era isso que fugiu da minha mente. O kardecismo ainda, até hoje, acredita que você precisa fazer algo para pagar, né? Fazer bondade às pessoas, fazer algo às pessoas para que a sua salvação seja alcançada, ou você passe pouco tempo lá no purgatório e depois, né, volte como uma pomba, não sei. Mas o ponto que eu queria colocar é que eu fui no enterro uma vez, né? Foi o enterro do meu pai, inclusive. E aí tinha um cara lá que era o líder religioso dessa cidade, é uma cidade lá em Goiás, que basicamente ela foi fundada a partir de um centro espírita, chama Palmelo. Então lá, meu pai faleceu nessa cidade e eu fui no enterro. E esse líder religioso de lá, né, que era espírita, ele pediu para que as pessoas começassem a falar coisas boas do meu pai, porque isso ia ajudar a passagem do meu pai para onde ele acreditava que tinha que ir. Então, basicamente, essas indulgências, elas não são uma coisa só da época de Lutero, só da época aqui, né, dos apóstolos. Na verdade, isso persegue a história da humanidade. Nós realmente acreditamos que o caminho mais fácil é o que vai dar certo, né? A gente acredita que pagar é mais fácil do que viver. A gente acredita que pagar é mais fácil que ser. Então, é melhor que eu pague a minha consciência, né, de estar aqui domingo, de dar uma oferta, do que eu realmente possa viver, porque isso teoricamente aplaca, e isso é uma forma de misticismo, meus irmãos. E hoje a gente tem esse balcão de vendas, como se fosse uma praça de negócios. Eu não sei se vocês já estiveram numa feira de negócios, mas uma feira de negócios tem vários estandes, e aí você tem milhões de gente ofertando coisas, e basicamente hoje o evangelho, nas igrejas contemporâneas, a grande maioria, o evangelicalismo transformou a igreja nesse balcão de negócios, onde você paga para receber algum certo poder. E em nossos dias não é incomum, né? Como diz o ditado, é raro, mas acontece muito, o cristão ser cristão e dizer que é do signo X, não é isso? Tem lá no Instagram escrito, eu sou cristão, filha do rei. Aí tem o horóscopo dela lá, qual que é o signo dela. Isso é misticismo, meus irmãos. Então as pessoas, a gente vê cristãos acreditando em sorte, acreditando em espiritismo e magia, mas isso é algo que nós carregamos. É isso que eu quero que vocês entendam, contando esses episódios da história. Isso é algo que nós carregamos, nós temos essa tendência a olhar para essas coisas, sabe, e ficar, por exemplo, igual a Universal, procurando essas manifestações de demônios, o que for, porque é essas coisas que chamam as pessoas, não é isso? Se a gente fizesse um culto aqui de quebra de maldição, tirar demônios, isso aqui talvez estaria cheio, porque isso chama a atenção. Isso é a mesma coisa aqui em relação a Simão, né? Simão fazia esses sinais e as pessoas, o texto fala, né, que as pessoas
ricas e pobres, do menor ao maior, seguiam ele. Então, o poder de enganação disso é muito forte. Então, de acordo com esse princípio básico, né, que eu comentei no início, que em todo lugar Deus ele vai semear cristãos verdadeiros e cedo ou mais tarde Satanás vai semear as suas falsificações. Isso é uma realidade até dentro da igreja. Então, dentro da igreja, a gente também tem pessoas que são semeadas não por Deus, mas pelo próprio Satanás. E quando a gente olha também um pouco dos evangelhos, né? Isso aconteceu também no ministério de João Batista, lá em Mateus capítulo 3, no ministério de Jesus, lá em Mateus capítulo 23, eu não vou conseguir dar os exemplos, né? Porque eu tenho muito tempo para percorrer aqui, mas isso vai acontecendo em todos os ministérios, né? Jesus em relação a Judas, Paulo em relação ao abandono que Paulo sofre lá, falhou o nome agora da pessoa, mas o abandono que Paulo sofre, achando que aquele cara era amigo dele, Alexandre. Então, assim, sempre tem isso, né? O mesmo padrão que Deus faz, Satanás imita e vai semeando essas pessoas que não são realmente manifestações do Espírito. E quando a gente lê aqui no versículo 9, né, que o termo que o texto usa, em algumas traduções usa, é o termo de iludir, né? Que Simão iludia as pessoas. O que isso significa, né? As pessoas ficavam maravilhadas, mas elas também ficavam confundidas, a ponto delas acharem que aquilo era o grande poder, ou era Deus, basicamente. Então, não somente é uma ilusão, mas é algo que confunde as pessoas, traz confusão às pessoas. E Satanás, ele sabe disso. Ele sabe que a nossa confusão mental, ela é causada quando a gente fica na dúvida sobre aquilo que nós cremos. E aí nós passamos a viver uma vida que não é a vida que condiz com a Escritura. Quando você tem dúvida do Evangelho, ou quando alguém está em pecado, assim, qual que é a primeira coisa que a pessoa fala? Será que Deus existe? Não é isso? Já conversaram com pessoas que foram na igreja e aí agora estão vivendo uma vida de pecado? A primeira coisa que elas falam é: será que Deus existe? Elas duvidam, elas passam a não crer mais naquilo que elas... E elas estão maravilhadas, elas estão iludidas por alguma coisa. No caso de Simão aqui, eram magias, né? Eram coisas que geravam confusões. Então imagina, eu tive o desprazer, essa é a palavra, de quando eu era mais jovem, eu tinha acho que uns 12, 13 anos, o meu tio, o ex-marido da minha tia, levou a gente naquela sessão do descarrego no estádio. Vocês lembram que tinha uma sessão do descarrego no estádio, Mané Garrincha? O estádio inteiro manifestando demônio. E pensa uma criança vendo aquilo, de 12 anos, 11 anos. Cara, assim, era uma coisa... Imagina as confusões que isso nos gerou. Eu lembro que a gente ficava, nós quatro, era a minha tia, né, meu tio, meu primo, o Rafael e eu. E nós ficávamos, tipo assim, um encostando no outro, ficava com medo de encostar nas pessoas, porque com medo do demônio sair de lá e entrar aqui. E a gente vivia, tipo assim, cara, a gente ficava numa... Mas olha só, a gente olhou, eu olhei para isso, eu lembro que isso gerou muitas confusões em relação a uma criança, né, ver um negócio desse. E, ao mesmo tempo que gerou, tipo assim, uma aversão àquilo. Que eu falei, cara, eu não quero entrar numa igreja evangélica nunca na minha vida. Tanto é que eu jogava bola, eu morava em Santa Maria, a gente jogava bola assim na rua, tinha uma igreja evangélica, às vezes a bola caía perto da igreja, eu falava, não vou lá não. Eu não vou lá não, a igreja pentecostal, né? Eu falei, não vou lá não, vai lá pegar a bola tua, eu não vou nada, vai que o demônio sai de lá, né? Então assim, esse é o ponto que eu quero colocar, né? Que essas coisas que nós vemos, elas nos confundem, elas não trazem clareza. E Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. Deus não vai fazer algo com você para que você se confunda. Deus vai fazer algo com você que vai trazer conserto na sua mente e na sua forma de pensar. Ainda que por um tempo ali você fique sem saber o que aconteceu, se aquilo realmente é de Deus, certamente uma hora você vai entender. Certamente.
Porque o Espírito Santo não confunde as pessoas. Agora, Satanás confunde. Entenderam? Satanás ilude, maravilha e confunde as pessoas. E aqui o termo que Lucas, né, o autor do livro de Atos, está usando, né, significa que é ao ponto deles ficarem extasiados. O que é isso, extasiado? Sabe quando você vai no dentista e você leva uma injeção e aí fica com o rosto paralisado, assim? É tipo essa sensação, só que imagina essa sensação que o rosto está paralisado em você inteiro, né? Você fica extasiado que você não se move, você não vai, você não cresce, você não caminha. E o único comportamento dessas pessoas era fazer o quê? Eu preciso de mais, né? É como se tivesse um entorpecimento, né? Tipo assim, cara, eu preciso ver mais, eu preciso ver mais. E aí o que acontece? Quem aqui já ficou seguindo o pregador que fazia revelação e ficava indo atrás desses pregadores? Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha, não. Eu fiz isso bastante, meus amigos. Principalmente depois da minha conversão, que a igreja onde eu era uma igreja batista, tradicionalmente fria, né, no sentido de manifestação. E aí um dia um amigo meu, velho, vamos ver, sei lá, vamos ver demônio, vamos ver alguma... Eu falei, bora, a gente precisa ver esses negócios. Começamos a seguir esses pregador maluco. Aí eu já falei isso aqui, né, que eu vivi aquela época do ex-bruxo, o ex que fez pacto, o que fez o pacto da Xuxa, e aí tinha uns DVDs que ficavam circulando na casa dos irmãos, cara. E o que eu quero dizer com isso, né? A gente, quando consome essas coisas, você só quer essas coisas. Você passa um tempo quase que entorpecido, né? Extasiado com aquilo, que você fala assim, cara, isso é muito bom, essa experiência foi muito boa, eu quero de novo. Assim, não queiram ver a experiência de uma sessão do descarrego, tá? Eu já ouço a minha voz e não vão lá para ver, porque, cara, é loucura. Mas o ponto que eu estou querendo colocar que é muito importante, né? Que geralmente é isso que Satanás usa para usar como chamariz, sabe? Para atrair as pessoas. E é importante também destacar que isso é uma coisa que as pessoas tentam tirar, né? Como sendo uma coisa de Deus, né? Quem que permite que isso aconteça? Que você tenha um que cure, que é um dom do Espírito, e um que cure que não é do dom do Espírito. Quem que permite isso que aconteça? Deus. E Deus é soberano para fazer isso. Tem gente que entra num dilema em relação a isso. Como que Deus pode permitir um negócio desse, né? Mas, meus irmãos, Deus, Ele permite isso para que o pecado seja escancarado. Ele permite isso para que nós não tenhamos desculpa de falar que não sabia. Simão aqui, ó, ele não tem desculpa de falar que não sabia. Ele não podia chegar... E você vai ver que no final, a gente já leu, né? Que no final o comportamento dele não é de arrependimento. É de um medo. Um medo com aquilo que os apóstolos falaram que ia acontecer com ele. Ele tinha medo. Ele não tinha arrependimento genuíno. Então, é preciso que a gente entenda que existem milagres que ocorrem para denúncia do nosso próprio coração. E como que a gente vence isso? Só tem uma forma, meus irmãos. E a forma está aqui, a gente já leu, é pelo Espírito Santo. Então, como eu disse, é possível que nós, que tenhamos pessoas, né? Nós não, mas que tenhamos pessoas que se vestem como crente, fala como crente, vive como crente, mas que não recebeu de fato o Espírito Santo. E às vezes a gente fala muito de desvio, né? Ah, a pessoa desviou. Será que ela desviou? Já parou para pensar? A gente fala muito isso, né? A pessoa desviou. Será que ela, na verdade, ela não estava no auto-engano? E viveu em auto-engano muitas vezes? E não que essa pessoa, não estou falando de salvação, tá, meus irmãos? Não estou falando de salvação. Eu estou falando de vida. De vida. Enquanto a pessoa está viva, não enquanto ela já morreu. Mas eu estou falando enquanto ela está viva. Enquanto ela estiver viva, você vai ver os apóstolos orando por Simão para que ele se arrependa. Então, enquanto ela está viva, ainda tem chance de arrependimento. Amém? Mas a pergunta que eu estou querendo falar, assim, deixar para vocês pensarem, é se realmente nós estamos vivendo uma vida correta diante de Deus, humilhada, compreendendo quem nós somos,
vivendo uma vida não de exaltação, de autoexaltação, mas uma vida de humilhação, de contrição, de arrependimento, ou nós estamos olhando só para o benefício disso? O que eu quero dizer com benefício? Uma vez a esposa do meu primeiro pastor, eu estava numa dúvida assim, muito grande sobre se Deus realmente existia. Eu já estava com uns 3 anos de convertido, e aí, obviamente, querendo pecar, né? Estava colocando em xeque a minha crença em Deus, né? E ela me falou uma coisa que me marcou bastante. Ela falou bem assim, ó, Henrique, ainda que você, tudo que você acredite, ainda que Deus não exista, tudo que você vai viver dentro da igreja é melhor do que viver fora. Entendeu o que eu quis dizer? Então vamos supor, é melhor para a gente viver uma vida casado, tranquilo, ou uma vida no mundo desgraçada? É melhor, não é melhor? Tem um benefício. Então, por exemplo, um benefício claro de ter uma única esposa, doenças sexualmente transmissíveis, não é? Então, tem benefício, não tem? Então, assim, ela me colocou essa dúvida, né? É melhor você, ainda assim, mesmo que Deus não exista, é melhor você viver aqui do que você viver lá fora. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Pensei, levei para casa esse problema, né? Fui dormir com esse problema em casa e fiquei pensando muito, né? Assim, e depois ela me explicou o que ela estava querendo dizer, né, com aquilo. Ela estava querendo dizer que o Evangelho, ele tem ainda que a pessoa não seja cristã, ele tem um conceito de minimização de danos, né? O pecado, para quem está aqui dentro, ele tem uma minimização do dano dele. Para quem está fora, o pecado ele destrói muito mais do que quem está dentro. Não que nós sejamos melhores, mas é por conta de uma coisa óbvia. Quando Deus fala para a gente não comer tal coisa, tem um aspecto sanitário também. Não é só um aspecto religioso, mas tem um aspecto sanitário. Tinha, né, para o povo judeu naquela época. Então existe um benefício óbvio. Deus é o Criador. Ele nos criou. Ele fez o manual de como nós teríamos que viver. É igual você comprar um equipamento eletrônico, que é 110, e aí você não lê o manual, ou não lê lá a plaquinha na tomada, e coloca na tomada 220. O que vai acontecer? Vai queimar, vai estourar. A mesma coisa é com a gente. Quando a gente tenta fazer algo que está fora do manual, vai estourar, meus irmãos, vai quebrar. Então as pessoas, elas, na sua grande maioria, elas podem estar vivendo algo que não necessariamente é a verdade do Evangelho, ainda que trajado, ainda que com linguajar, ainda que falando como, vivendo como, agindo como, é possível alguém não ter o Espírito. Isso é chocante, né? Assim, isso é uma realidade bíblica. Eu podia citar outros textos, né? O joio e o trigo, por exemplo. Isso é muito claro. O joio e o trigo está dentro de onde? Está fora? Está no mundo? Não, está na igreja. Está dentro da igreja. Então, não é meu dever como pastor, não é nenhum dever de nenhum pastor aqui dessa casa de determinar quem é joio e quem é trigo. Mas o Senhor fará isso no momento oportuno. Ele ceifará o joio e lançará no fogo. Isso vai acontecer. Então, meus irmãos, essa é mais uma evidência de que a fé é um dom do Espírito. E nós não podemos fazer nada no sentido financeiro, monetário, no sentido de dar a nossa vida, no sentido que pague isso, que compre isso. E esse texto é isso que está dizendo. Isso não significa que você tem que viver uma vida ao seu bel prazer. Não. Mas, a partir da consciência que foi te dada pelo Espírito, você passa a viver de uma forma diferente. Amém? Vamos seguir. Então, Simão ele é confrontado aqui, né, com o poder que ele manifestava, né, o próprio Simão manifestava, e o poder que Filipe ali estava manifestando do poder do reino de Deus. E como que ficou a situação de Simão nessa história? Simão ficou como se aquilo que ele estivesse fazendo fossem truques baratos, né? Fossem coisas banais, né? Estivesse fazendo ali o truque da pólvora e aí, sabe assim,
Essa é a sensação ali que dá de que quando Filipe chega, Simão se perde naquilo que ele fazia. E o que começa a acontecer? Aqueles que estavam devotando a sua lealdade a Simão, passam a devotar a sua lealdade a Filipe. Começam a seguir Filipe. E aí, imagina Simão olhando para isso e falando, opa, estou perdendo poder aqui, né? Estou perdendo governo, né? Não estão mais, essas pessoas estão indo. E aí, o que o versículo 13 fala? O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, olha só, meus irmãos. Simão, ele aqui, vendo essa situação, ele se converte, a ponto de ser batizado. E aí, qual que é a questão, né? Assim, nós conseguimos dizer que Simão, de fato, abraçou a fé? Sim. Sabe por quê? Filipe o batizou. Concorda? Se Filipe o batizou, o texto diz que Simão creu, né? É porque ele creu. Ainda que o sinal não foi um sinal, né, grande, mas ele foi lá e falou. Eu creio nisso aí. Concordam? E qual que é a interpretação de Filipe? Então, se creu, seja batizado. É simples. Então, a gente pode dizer que Simão abraçou a fé? Sim. Concordam? Sim, ele abraçou a fé. Existem alguns teólogos e alguns comentários que acreditam necessariamente que Simão não era um convertido efetivo, assim, né? Mas o que o texto indica, e eu particularmente achei essa interpretação interessante, é que ele abraça a fé, ele dá algum tipo de sinal e Filipe o batiza. Marcelo, quantas vezes você ocorreu aqui? 450 vezes. Isso não é incomum, meus irmãos. A gente batiza a pessoa, ela deu o sinal, mas ela não está aqui hoje. A culpa é de quem? Você acha, para nós como pastores, isso é como se fosse uma facada. Sabe assim, é como se nós tivéssemos falhado. É uma sensação de falha. Só que, no mesmo contexto aqui de Filipe, nós vemos que Filipe, dentro da capacidade de interpretação ali dele, em relação ao comportamento de Simão, ele achou que ele deveria ser batizado. E amém. A ordem de Jesus é qual? Crê e será batizado. Não é isso? Crê e será batizado. Crê e batiza. E foi um dilema para mim muito forte quando eu vim aqui para Candanga, né? Que eu vim de uma igreja tradição histórica. Você cria, você manifestava, você passava muito tempo, fazia curso de batismo, e aí tinha um processo de aclamação do batismo. O que era isso? A pessoa não batizava se toda a igreja não falasse, ele pode ser batizado. Era de jeito lá. E aí quando eu cheguei aqui, a gente estava fazendo uma reforma, não sei se o Marcelo lembra, e aí tinha um irmão que estava fazendo, acho conhecido do Gustavo, se eu não me engano, estava fazendo a parte elétrica, e ele só veio ajudar na parte elétrica. E ele fumava, né, Marcelo? Igual uma caipora aqui, ele fazia um negócio aqui e ia fumar, fazia um negócio aqui e ia fumar. E ele estava, eu acho que tu também estava, não estava, Soneca, nessa época? Eu acho que o Soneca também estava, a gente reformando aqui. E aí esse cara, ele, vendo a gente, ele se converteu, ele creu. O que o Marcelo fez? Vamos para o lago, batiza esse cara. Nós fomos lá e batizamos esse cara. Ele não largou o cigarro, ele, sabe, tipo assim, ele foi lá e foi batizado. Imagina para mim isso. Eu lembro que eu estava lá, eu saía do carro assim, eu falei para a Cleva, amor, eu não sei que enfim, acho que eu tenho que ler a Bíblia de novo. Isso me trouxe, tipo assim, várias horas e pensamentos de falar assim, cara, como é que... E aí eu sentei com o Marcelo me explicou, não, cara, o critério não é arrepender. Se ele se arrependeu, batiza. E eu, como que eu nunca li isso, né? Tipo assim, li, reli, nunca vi isso. Mas a questão aqui, não estou falando que a doutrina batista está errada, não é isso. Mas o princípio bíblico é simples. Creu, se arrependeu, batiza.
E meus irmãos, e o batismo ele também serve para condenação. Esse é o ponto. E eu não sabia disso. Para mim o batismo só servia para salvação, né? Só batiza realmente quem é salvo. Mas como assim, né? E isso era uma coisa que eu estava impregnado por conta da doutrina batista, né? Que eu entendia, não, só batiza quem é salvo. Porque se a igreja levantou a mão e falou, é porque é salvo esse cara, não tem como não ser. Mas assim como aqui e lá também, lá várias pessoas que batizaram se perderam, morreram, enfim, viveram uma vida desgraçada. Desgraçada no sentido fora da graça de Deus, tá? Então o que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? O que o texto nos diz? Certamente ele creu, mas ele não creu de todo o coração. E o crer de todo o coração precisa de uma ação do Espírito. Para que eu e você consigamos crer de todo o coração, dependemos do Espírito. E essa é uma ação que nenhum pastor pode fazer por você, somente botando a mão na sua cabeça e orando. Se Deus não quiser que isso aconteça, não vai acontecer naquela hora. Mas essa é uma ação do Espírito, de sua livre vontade. Amém? Então, meus irmãos, não podemos descartar isso, que existe uma ação do Espírito. Então, nós falamos muito sobre isso aqui. Existe, então, uma fé que não necessariamente é a fé genuína? Sim. Existe uma fé utilitarista. Como eu disse, que é uma fé que só olha os benefícios. E não necessariamente esses benefícios eles são materiais. Às vezes as pessoas professam a fé em Deus por medo. Por medo de demônios, não é isso? Por medo de ficar pobre, medo de perder o emprego, enfim, medo. Medo é uma coisa que faz com que as pessoas tenham fé. E quando a gente lê que o verdadeiro amor lança fora todo medo, é porque o amor verdadeiro é Jesus. E Jesus, ele tem essa capacidade de tirar das pessoas o medo, a ponto de que se entrar alguém aqui com uma AK-47 e ele falar assim, nega Jesus, eu não vou negar, posso morrer, pode me matar. A pessoa perde o medo, entendeu? Então existe uma fé que ela não é a fé genuína, mas ela é uma fé utilitarista. Ela é uma fé que serve para quando eu estou com problema. Quem já viu isso? Eu já vi isso bastante. Eu só lembro de Deus quando tem um problema. Quando meu casamento está ruim, quando meu filho está parecendo um filho de não sei quem. Sabe assim, eu só lembro de Deus nas horas utilitaristas. E Deus não é um amuleto da sorte. O Espírito Santo não é um poder igual o videogame, sabe? Que eu vou fazer para baixo, para cima, bolinha e o negócio vai sair. Não, não é isso. O Espírito Santo, ele não pode ser visto como meramente um fazedor de favores. Sabe assim, eu vou ler muito, eu vou orar muito, porque quando eu orar, essa pessoa vai ser curada. Não, meus irmãos, não é isso. O Espírito Santo, ele não se sujeita a mim e a você. A gente pode ser santo tanto que for. O Espírito Santo é Deus. Ele não vai se sujeitar a nós. Ainda que nós sejamos como um apóstolo, temos a fé de um apóstolo, o Espírito Santo não vai fazer a nossa vontade porque nós queremos. O Espírito Santo não fez isso com Paulo, que tinha um espinho na carne, pediu para que Deus o tirasse. O que Deus falou? A minha graça te basta. Ou seja, o meu Espírito te basta. Não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Então, meus irmãos, não existe uma fé utilitarista. Você não deve só buscar pastor quando o negócio está ruim, meus irmãos. Não. Busque um pastor, busque um conselheiro, um irmão mais velho, quando você vai tomar uma decisão, quando você está confuso em relação aos seus sentimentos. Não deixe a coisa explodir para você falar assim, socorro. Não, meus irmãos, não. O Evangelho ele não é utilitarista, mas ele serve para responder os nossos dilemas. Ele serve para fazer com que nós neguemos a nossa natureza pecaminosa. É o único jeito, meus irmãos, é o único jeito, na dependência do Espírito. Então não adianta nós queremos vestir uma indumentária, se portar ou falar de uma forma, eu não falo palavrão, isso é o mínimo que alguém precisa fazer, é o mínimo. Eu não falo piadas, é o mínimo, meus irmãos, não se glorie disso.
Mas use, faça uso, e essa é a palavra mesmo. Busque ao Senhor, busque o Espírito. Busque para que, não para que você seja beneficiado, mas para que o Espírito seja um canal, você seja um canal de bênção na vida de outra pessoa. Para que isso não pare só em você, para que isso não seja uma coisa como se você fosse uma ovelha gorda, que só se incha, que só recebe e não dá nada para ninguém. E não leva nada para ninguém, não ama ninguém. Tá só como se fosse o 007 procurando alguma coisa na vida da pessoa, sabe? Como se eu tivesse um olhar sobre mim superior às outras pessoas. Não, meus irmãos, o Espírito Santo não faz isso conosco. O Espírito Santo não deixa ninguém melhor para que as pessoas sejam vistas. Ele deixa as pessoas melhor para que essas pessoas cada vez mais sejam menos vistas. Para que o nome de Deus seja exaltado. Para que o nosso nome seja, mesmo que ele seja pisado, mas eu não vou desonrar a Deus. Eu não vou viver uma vida que nega ao Senhor. Eu vou dizer não para o pecado, eu vou dizer não para a cobiça, pelo poder do Espírito. Amém? Então, meus irmãos, eu quero que vocês pensem nisso. Não usem o Espírito Santo como um poder utilitarista. Como se fosse servir para... Sabe quando você está passando por dificuldade, endividado, sabe? Meus irmãos, isso é muito sério. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado muito sério, que não tem perdão, inclusive. Então não podemos blasfemar contra o Espírito. Seguindo o texto aqui, meus irmãos, eu vou agilizar. Nos versículos 14 a 17, o que acontece, né? Logo depois que eles souberam, né, os apóstolos souberam do que estava ocorrendo em Samaria, né, que os irmãos ali daquela cidade haviam ouvido a palavra e aceitado a palavra, eles vão para Samaria e, ao eles chegarem lá, eles oram para que esses irmãos recebam o Espírito Santo. E no texto não existe algo claro, né? Nós lemos o texto, que mostra que aquilo foi algum tipo de epifania, né? Algum tipo de... o texto não demonstra isso, né? Lá não fala que os irmãos falaram em língua estranha, não existe nenhum tipo. Mas, obviamente, alguma coisa acontecia, porque despertou o interesse de Simão, obviamente. Alguma coisa acontecia. E logo depois que Pedro e João, né, que eles impõem as mãos sobre aqueles irmãos, eles recebem o Espírito Santo, verdadeiramente eles se convertem. E foi necessário, né, que viessem os apóstolos Pedro e João de Jerusalém para que eles realmente recebessem o dom do Espírito. Nos estudos que eu fiz desse texto, né, algumas interpretações, tem alguns teólogos que acreditam que Pedro e João tiveram que fugir, né, da cidade por conta da perseguição, e aí por conta disso eles chegaram lá e enfim, né, e aí aconteceu o que aconteceu, né, o dom do Espírito foi derramado, mas a interpretação que eu vi mais comentários, enfim, até aqui na Bíblia que eu estou com ela hoje, é que Deus ele queria unir a igreja, ele não queria uma divisão de igreja, ele queria que a igreja fosse única, verdadeira. Então, ao mandar Pedro e João de Jerusalém para impor as mãos e o dom do Espírito descer, Deus estava ali, o Espírito Santo estava fazendo com que a igreja não fosse dividida. Porque os judeus tinham o sectarismo muito forte, concordam? Os judeus, eles tinham uma questão da etnia, né, o sectarismo muito forte. E aí, eles precisavam entender que aquele povo também era igreja. E aqui era uma instrução prática de Deus para que eles compreendessem isso. Porque o judeu, por si só, ainda tem, né, essa questão de adorar o único Deus verdadeiro. Então, para que não existissem duas igrejas, uma divisão, um conflito que se arrastasse, né, por séculos, Deus manda
Pedro e João, o Espírito Santo manda Pedro e João para fazer com que os irmãos ali recebessem o Espírito. E temos que lembrar também que lá em Mateus, Jesus, ele dá a Pedro as chaves do reino dos céus. Depois vocês leiam lá em Mateus 16, do 13 ao 20. Significa que Pedro, ele tinha um privilégio de abrir as portas da fé para outros. Pedro foi esse escolhido, que tinha esse privilégio, né? Pedro como aquele precursor de trazer o evangelho a outros. E Pedro tinha esse privilégio. E Pedro então vai lá, assim como ele abre as portas ali para os judeus em Pentecostes, ele faz o mesmo para os samaritanos. E posteriormente ele vai fazer o mesmo lá em Atos 10, a gente vai ler mais para frente, que Pedro faz a mesma coisa lá com Cornélio, com os gentios. Então Pedro ele teve esse privilégio de ser o que abriria ali as portas para que a fé chegasse no coração das pessoas, como um canal, né? Não como um fim em si mesmo, mas como um canal. Então quando os apóstolos chegam, meus irmãos, eles oram, os samaritanos recebem o poder do Espírito Santo e o dom do Espírito, mesmo eles tendo sido batizados, né? Como eu disse. Lucas ele nos traz aqui no versículo 16 que eles ainda não tinham experimentado, né, pela questão do Espírito, o que aconteceu ali no livro de Atos relacionado a Pentecostes. O que acontece em Pentecostes não é somente uma questão de falar em línguas, mas acontece também uma intrepidez, eles recebem uma coragem, uma intrepidez de ir e pregar o Evangelho, ainda que morressem. Então, o Espírito Santo não tinha necessariamente só a intenção ali de manifestar um dom de línguas, mas também tinha a intenção de trazer coragem, intrepidez para esses irmãos. E também arrependimento, vida santa, enfim, para tudo que eles iriam passar por se tornarem cristãos. Então, se a gente acha que a gente é perseguido hoje, né, o que eles estavam passando lá por se tornarem cristãos era algo inimaginável, que a gente talvez nem viva. Né? Enfim, não tenho como dar certeza disso, né? Mas no nível talvez que eles viveram, talvez a gente não viva. Mas eles precisavam de coragem para viver aquilo, para morrer em prol daquilo, para dar testemunho daquilo. Então, o atraso, entre aspas, aqui do Espírito Santo, né, ele é surpreendente, né, por causa daquele padrão que eu disse para vocês em relação àquela sequência que nós vemos comumente, né, e vemos nas igrejas históricas. Mas o que é importante é que a gente vê essa progressão, ou esse derramamento do Espírito alcançando mais pessoas. Então, a gente tem aqui no livro de Atos, basicamente 4 derramamentos do Espírito escritos, né? O primeiro aconteceu lá em Atos capítulo 2, que foi o Pentecostes. O segundo, aqui em Atos 8, com os samaritanos. O terceiro vai ser sobre os prosélitos e gentios convertidos ao judaísmo, lá em Atos 10. O quarto vai ser sobre os gentios em Éfeso, lá em Atos 19. Então, aqui realmente está ocorrendo um avivamento, né, no sentido de pessoas saírem da morte para a vida. Então, o propósito do livro de Atos, nós falamos muito disso, né, é falar desse avanço implacável do Evangelho, que não, apesar da perseguição, apesar das lutas, ele não parava de avançar. Amém? Estou caminhando para o fim aqui, meus irmãos. E aí entramos no ponto que é o mais complexo aqui, né, em relação a esse texto. A partir do versículo 18, eu não vou ler para a gente poder terminar, Simão ele percebe aquele poder, né, que os apóstolos tinham com a imposição de mãos, e ele oferece dinheiro para os apóstolos para que ele também recebesse esse poder. E a resposta de Pedro, ela é bem dura, né? E não que Pedro estivesse amaldiçoando Simão. Na verdade, a resposta de Pedro é uma reação àquela proposta que ele estava fazendo de comercializar
o Espírito Santo. E a frase que ele solta é uma frase muito forte, pereça com você o seu dinheiro. Ou seja, morra você o seu dinheiro. E aí ele continua lá no versículo 20. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Versículo 21. Você não tem parte, nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Quando a gente estuda o livro de Atos como um todo, a gente vê em várias ocasiões que o evangelho está se chocando com o dinheiro e o poder, ou seja, os grandes negócios. O evangelho se choca aqui com Simão, mas ele também choca lá, quando a gente viu em Atos capítulo 5, com Ananias e Safira, né, que escondem uma parte do dinheiro para mentir sobre a oferta e acabam morrendo. Paulo também, lá em Atos 16, a gente vai ler que ele leva uma adivinhadora lá em Filipos à falência, por conta de terminar com aquela falsa adivinhação. E ele traz ela à falência e ela denuncia Paulo e Paulo acaba sendo preso. A gente também vai ver que o evangelho, ele causa problema a esse sistema, né, de comércio ou dinheiro, quando lá em Éfeso desencadeia um tumulto lá em Atos 19, por conta do que o evangelho estava trazendo. Então causava tumultos. E a igreja primitiva, ela tinha muito claro as prioridades no devido lugar. Era mais importante pregar a palavra de Deus do que conseguir o apoio de pessoas ricas e influentes. Então eles não estavam se importando com o que isso causava em pessoas ricas, influentes. Simão era uma pessoa influente, né? Então, cara, não me importa. Prioridade é o evangelho, primeiro o evangelho. Isso é poder de Deus para a salvação, então o que vai acontecer com isso, eu não me importo. Lembra que eu falei de um termo que é derivado desse acontecimento de Simão, que é o termo simonia, né, ou simônia? Basicamente isso significa que você, com o dinheiro, ou com bens, ou com poder, você compra ou vende ofícios eclesiásticos ou autoridade eclesiástica. Então isso virou até um termo na história da igreja, né? Como se fosse essa ação de Simão fosse um algo recorrente. Então recorrentemente as pessoas compravam poder, compravam. E se você pegar a nossa história, né, contemporânea, talvez a gente não tenha, né, magos, não chega uma pessoa aqui com um carrinho e faz mágica, né, e, enfim. Mas o que a gente tem hoje? As pessoas hoje vendem poder de outras formas. Curso, né? Curso na internet. Enfim, hoje você tem esse mesmo comportamento de pagar para ter um benefício, né? Para ter um poder. Aí você tem... eu tenho um livro que chama assim, né? Que ele fala sobre oratória, né? Que é a arte de enganar e manipular as pessoas, entendeu? Então, exatamente, Pablo Marçal, meu Deus do céu. Vou ficar de boa para não cometer um pecado, né? Mas assim, mas é isso, você paga para supostos gurus e curandeiros para ter o poder, né? Aí você tem, já ia citar até uma frase, tem um código, tem não sei o que, né? Meu Deus do céu. Mas isso aqui, ó, é o que acontece ainda hoje, né? As pessoas pagam por poder. E aí a resposta de Pedro, como eu já disse, é uma resposta muito dura, né? Pedro aqui, ele não está desejando, ou ele não está jogando uma praga, sabe? Igual praga de mãe, né? Vai chover, aí a mãe, pega o seu casaco, aí vai lá e chove, aí tu fala, minha mãe me deu uma praga e choveu, né? Pedro não está jogando uma praga contra Simão. Na verdade, Pedro, ele ficou muito incomodado com essa barganha, sabe? Ele ficou muito irado, essa é a palavra, né? Sem pecar, claro. Porque se ele tivesse pecado, ele tinha pegado uma espada, né? E tinha passado ali a vida de Simão. Mas o que mostra, né, que Pedro não estava ali jogando uma praga? Na sequência, ele fala bem assim, né, no versículo 22. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração,
pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Não que Pedro estava com dúvidas sobre o perdão do Senhor, não. Mas Pedro estava ali vendo um homem tão pecador, que a conclusão de Pedro era assim, cara, para esse cara se arrepender vai ser muito difícil, porque ele está muito preso, ele está muito, ele está amargurado de um nível e preso pelo pecado, que vai ser muito difícil, e que se ele se arrepender e o Senhor tiver misericórdia, só assim para que ele saia dessa corrente. E vocês devem se lembrar, quando Jesus se encontra com o jovem rico, Jesus, ele faz ali quase que uma cirurgia do coração do jovem rico, né? E ele, com a troca ali de falas, né? Assim, você percebe que Jesus vai ali fazendo quase que um esquadrinhar do coração dele para chegar na raiz do problema ou do amor que o coração dele tinha, que era o amor ao dinheiro. E aqui, Pedro está fazendo a mesma coisa. Pedro está mostrando para Simão que o que ele mais amava era o poder, era a influência, era o reconhecimento. E ele estava amargurado. Por que ele estava amargurado? Porque ele perdeu aquilo. Entenderam? Por que Simão estava tão amargurado? Outras traduções falam que ele estava no fel de amargura, como se ele estivesse bebendo aquilo, sabe? Amargurado. Porque ele perdeu o poder de influência que ele tinha sobre aquelas pessoas. E influência, meus irmãos, não somente a questão de dinheiro, também é um poder, né? Hoje, nas pessoas. Então, não é à toa que a gente tem os influencers da internet. Influência sobre as pessoas produz dinheiro, não é isso? A gente não tem uma série de influencers ricos aí, muito ricos. Por quê? Porque o cara vai lá, mostra um equipamento novo, todo mundo vai comprar. Então, influência é poder. Então, a amargura aqui de Simão era porque ele perdeu essa influência. E ele estava tentando achar de volta ela, né? E ele olhou para os apóstolos, viu que eles só botavam a mão e eles tinham influência sobre aquelas pessoas, ele queria aquilo de novo. E o que é importante também, assim, como último detalhe aqui para destacar, meus irmãos, calma aí. A resposta aqui de Simão a esse fato, ela não é muito animadora. Então, quando Pedro o adverte, ele não tem o melhor comportamento, né, em relação àquela advertência. Qual foi o comportamento de Simão? Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Qual que era a preocupação dele? Morte. Não é isso? Pedro não falou para ele que ele morra com o seu dinheiro, pereça com o seu dinheiro. Então ele estava preocupado com o que aconteceria com ele aqui. Ou seja, se ele morresse, ele perderia a influência, perderia o poder. Então a preocupação ali de Simão é muito clara. Ele estava preocupado e apegado com aquilo que ele fez disso um Deus. Então, lembra que eu falei do evangelho utilitarista? Simão foi atrás de Jesus, do evangelho, por meramente utilitarismo. Porque ele olhou para aquilo e falou: isso pode ser útil. Para quê? Para que ele fosse transformado? Não. Para que ele alcançasse mais influência sobre as pessoas. Entenderam? Por fim, meus irmãos, eu escrevi mais 12 páginas aqui, mas eu vou ter que pular para as conclusões. Rapidamente, para a gente cear. É possível a gente estar próximo da igreja, como eu disse, ter a palavra, ler a palavra, orar e não ter recebido o Espírito. Então, pensem nisso. Isso é muito sério. Às vezes nós estamos preocupados muito com o evitar de consequências do nosso pecado, né? Então eu quero evitar. Eu quero... Deus me perdoou. Então, o pecado de sexualidade fora do casamento... eu quero que eu não pegue uma doença sexualmente transmissível, né? Então eu vou vir para a igreja, vou orar e Deus não vai deixar com que a consequência do meu pecado caia sobre mim. Mas a verdade é que isso não ocorre. Outra questão importante,
Às vezes nós também acreditamos, né, que estar aqui na igreja pode ser algo que faça com que melhore o que as pessoas pensam de nós, né? Novamente, utilitarista. Não, então eu sou da igreja, apesar que hoje, né, tem tanto picareta aí, tem tanto lobo, que as pessoas nem mais antes olham para um cristão com esse olhar, né? Mas nas épocas antigas, você falar que era um cristão, ir num estabelecimento e pegar algo e falar assim, vou te pagar, o cara confiava. O cara ia lá, te dava, não, pode ir lá, pode levar. É cristão, eu confio, pode levar. Hoje em dia, isso não ocorre mais. Mas ainda assim tem pessoas que acreditam que ser cristão é hype, né? Sabe, é coisa bonita, sabe? Enfim, aí você vê várias pessoas seguindo celebridades gospel. Já viu isso? Chega uma celebridade gospel, a pessoa chega aqui, aí vem... Ai, meu Deus, eu não posso pecar. Eu ia citar mais dele. Mas vamos lá, seguindo aqui para a conclusão. O Evangelho é uma cura efetiva para uma doença. E essa doença se chama pecado. E essa doença, ela não é que ela te leva para a morte. Na verdade, você já é um morto existencial se você não foi curado dela. Então, ela já te matou. A condição de um pecador é um morto ambulante, é um The Walking Dead, né? Um zumbi. Não tem vida, mas caminha. Não sente nada, não percebe nada, mas está vivendo a vida. Essa é a condição do pecado e o Evangelho é essa cura para essa doença que mata, que extermina as pessoas. O Espírito Santo, meus irmãos, não é apenas um remédio para tratar uma infecção. Essa é outra coisa muito importante que eu quero que vocês compreendam. Um problema no casamento, um problema financeiro, uma cura de uma enfermidade, uma ansiedade no coração. Não estou falando que o Evangelho não sirva para essas coisas, mas não busque apenas o Espírito por essas coisas. Se a coisa já está nesse nível, é porque você já secundarizou a utilidade do Espírito Santo há muito tempo. Há muito tempo. Não é verdade? Quando eu aconselho pessoas, eu sempre falo isso. Quando você pergunta a pessoa que está com pecado, qual foi a última vez que ela leu Bíblia e orou, geralmente já tem muito tempo que ela parou de fazer isso, concorda? Porque a culpa já aplaca a consciência dela, que ela fala, eu não vou ler fazendo o que eu estou fazendo. Essa é uma questão muito séria. Às vezes a gente só pede conselhos, só vai nos pastores ou busca os irmãos mais experientes na fé quando o negócio está ruim. Não, meus irmãos, o Espírito Santo tem que ser buscado todo dia, no dia bom, no dia mau, no dia de tomar uma decisão muito importante e no dia de que essa decisão não foi tão boa e você precisa de Jesus do mesmo jeito. Meus irmãos, o Espírito Santo não pode ser secundarizado. Por fim, eu queria só citar, eu prometo, não vou ler. Tem um livro muito importante que eu acredito que vocês devam ler, que é O Deus Esquecido, do Francis Chan. E, basicamente, ele explora uma ideia de que o Espírito Santo é frequentemente o aspecto mais negligenciado, né, em algumas igrejas, ou mal compreendido na Trindade. Concordam? Então, ou ele é muito negligenciado, e a gente tem doutrinas até neocalvinistas, que, cara, Espírito Santo, se eu sentir um arrepio, é Satanás, entendeu? O Espírito Santo não age dessa forma. Então você tem esse extremo, e você tem o outro extremo de mal interpretado. E Francis Chan, ele traz um livro muito bom, assim, que ele mostra alguns pontos que trouxeram a igreja a esse patamar, né, de entendimento sobre o Espírito Santo. Uma questão muito importante que ele fala, falta de ensinamento adequado. Então, é uma falha pastoral mesmo, de educadores cristãos que não compreendem quem é o Espírito Santo e ensinam que o Espírito Santo não é. Entenderam? Então, essa é uma das causas muito importantes. Outra causa importante, medo do desconhecido. Né? Por termos medo, né, por não estarmos vendo,
nós temos medo ali de se relacionar ou de falar do Espírito, né? Falar do Espírito aqui numa igreja reformada, eita, pentecostalizou a igreja, entendeu? Falar, só falar, não estou nem falando de orar, não estou nem falando de chorar, estou falando de falar. Então, pentecostalizou a igreja reformada, aí perdeu, sabe assim, aí a doutrina foi embora. Então, tem isso também. Então, tem muitas pessoas que têm medo, né, de forma excessiva em relação ao desconhecido. Enfoque excessivo na racionalidade. E aí é outra coisa que, a racionalidade, meus irmãos, ela é muito importante, né? A fé, ela é racional, mas ela não descarta a ação do Espírito. Concordam? Então, tem gente que só foca na racionalidade, como sendo assim, não, eu só vou se eu entender, né? Eu só faço se eu crer. Não, meus irmãos, não é isso. Tem coisa que você não vai entender nada, mas está escrito que você tem que obedecer. Então, assim, a racionalidade, ela também não mata, né? Mas ela tira essa ação do Espírito, não traz luz para isso, na verdade traz confusão. Outra questão, comodismo e autossuficiência. Isso é muito interessante também, né? Alguns cristãos se tornaram autossuficientes. Isso é muito sério, né? As pessoas começam a confiar nos seus próprios esforços e programas do que no poder transformador do Espírito. Então, assim, para eu melhorar a minha vida cristã, eu preciso fazer um planejamento de leitura bíblica exaustivo, com orações intercaladas, entendeu? Começa a ser autossuficiente e desprezar essa ação do Espírito. E por que eu li a Bíblia hoje e depois orei? E por que eu não fiz o inverso? Eu fiz essa oração e o que acontece bastante, né? A gente ora, lê a Bíblia, geralmente o nosso pensamento se perde, né? Quando a gente está lendo a Bíblia, tentando entender, ou na oração. Mas quando a gente lê a palavra, e a gente ora no início do culto, né? Não é que a gente não orou, a gente orou no início do culto. Mas quando a gente lê a palavra, e assim, ora e pede o Espírito Santo sabedoria, meus irmãos, cara, quando você lê de novo, quando você se aprofundar, quando você for aplicar a palavra em algum contexto, você certamente vai ser dotado, se você tem o Espírito Santo, de mais sabedoria. Então, pedir sabedoria, seja antes ou seja depois, meu irmão, peça sabedoria ao Espírito Santo. Não se acomode ou não sinta-se que é autossuficiente, sabe assim, se eu ler a Bíblia toda, todo ano, autossuficiência. Não, toda vez que vai ler, ora. Toda vez que vai estudar, ora. Peça ao Espírito Santo sabedoria, entenderam? Nós não somos autossuficientes. Ainda que eu goste muito de organização, eu seja um cara que tenta me organizar, eu entendo que Deus às vezes quebra as minhas agendas de propósito para que eu não me sinta como autossuficiente. E é uma ligação, é um almoço inesperado. Irmão, não importa. Você precisa entender que o Espírito Santo age como ele, na hora que ele quer realmente. Nós precisamos estar prontos, né? Aptos. E, por fim, a última coisa que leva essa confusão sobre o que é o poder do Espírito, o que é o dom do Espírito, é um relacionamento superficial com Deus. Não tem como, meus irmãos, você ler gotas de sabedoria e achar que você vai estar num relacionamento íntimo com Deus. Não tem como. Não tem como deixar a Bíblia aberta lá, em Salmos, e achar que miraculosamente o Espírito Santo vai pegar a Bíblia e colocar dentro da sua cabeça e você vai passar a ser uma ovelhinha saltitante. Não, não tem como. Nós não podemos viver um relacionamento superficial com Deus. Por quê? Uma compreensão superficial de Deus leva a nós ignorarmos quem é o Espírito. Amém? Então, se você tem uma compreensão superficial de Deus, não, Deus, o Deus que fez a Arca de Noé. Se você tem uma compreensão superficial de Deus, certamente você vai ignorar o Espírito Santo, porque isso é um fator essencial para esse relacionamento. Amém? Se coloca de pé, meus irmãos. Peço perdão pelo atraso. Eu reduzi em 2h30 a pregação. Meus irmãos,
Meus irmãos, oi. Vamos orar então pela ceia, pelos elementos da ceia. Depois as irmãs vão servir. E nós vamos ceiar juntos. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, te damos graças por esse momento que iremos compartilhar agora com os nossos irmãos. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento que o Senhor nos deixou, de que, ao fazermos isso, anunciaríamos a morte do Senhor até que o Senhor viria. Senhor, a nossa esperança é para que esse grande dia chegue e que nós sejamos levados desse corpo corruptível para um corpo glorificado e consigamos viver a plenitude da Tua glória, Pai. Deus, obrigado por esses elementos que representam não somente aquilo que os seus compostos ali estão, mas representa para nós que a nossa vida pode ser recriada, pode haver um novo nascimento na nossa vida por conta da ação de Jesus ao morrer na cruz por nós. Obrigado, Jesus, por tamanho sacrifício. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer de que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Não aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós pensamos, não pela força do nosso braço, mas única e exclusivamente pela ação miraculosa de Jesus naquela cruz. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer disso. Abençoe esses elementos em nome de Jesus. Amém. Pode servir, irmão. Enquanto você vai recebendo os elementos, esteja pensando, meus irmãos, sobre a sua própria vida, né? Existe um texto, o texto da ceia, né, na verdade, ele coloca que existe também a possibilidade de uma pessoa tomar o pão e o cálice e fazer isso de forma indigna. E quando a gente faz isso de forma indigna? Quando nós não discernimos o corpo de Cristo. E discernir o corpo, meus irmãos, implica algumas questões importantes. Uma delas que é muito importante é você saber do que você faz parte. Você saber que domingo a domingo, terça a terça-feira, diariamente, cotidianamente na sua casa, você não está fazendo nada em vão. Ou você não está fazendo algo que é perda de tempo. Na verdade, você está fazendo aquilo que nos define como seres que foram recriados. Basicamente, nós temos uma má compreensão, né, de muitas vezes de atrelar a ceia apenas a um ritual, né, uma prática dominical, né, que hoje na igreja é dominical, mas na verdade, meus irmãos, a ceia, ela tem o propósito de trazer para nós discernimento. Não necessariamente poder do Espírito, né, como muitas igrejas acreditam, mas discernimento. Discernir o quê? Discernir que o tempo de Jesus está próximo. O tempo de Jesus está próximo. E toda vez que a gente ceia, a gente tem que lembrar disso. O tempo de Jesus está próximo. E por que isso é importante? Porque isso vai fazer com que você pare de viver uma vida medíocre. Pare de viver uma vida que corre apenas atrás de prazeres pessoais, de realizações pessoais. Mas lembrar disso todo domingo, lembrar disso todo dia ao ler a palavra, faz com que nós fujamos da nossa natureza pecaminosa. Então, meus irmãos, não coma e não beba a ceia de forma indigna, mas tenha discernimento. Busque em Deus discernimento. Busque em Deus, como eu disse aqui no final, busque ter uma relação, um relacionamento profundo com o Senhor, para que você não faça isso de forma indigna. E o texto também nos orienta que se nós estivermos em pecado, se nós temos pecado contra o nosso irmão, não também é bom que ceie.
é preciso pedir perdão, é preciso se reconciliar com o irmão, se reconciliar com Deus. E se você ainda não fez isso ainda, eu peço que você faça agora, amém? Para que você não derrame sobre a sua cabeça a condenação, amém? Senhor Jesus, mais uma vez te damos graças. Te damos graças pelo teu corpo que foi dado a nós como libação, como sacrifício pelos nossos pecados. Certamente nós não tínhamos nenhuma capacidade de pagar pela infinidade de pecados que cometemos em ações, em palavras e pensamentos. Haveríamos que viver e morrer infinitas vezes para pagar. Ainda assim, talvez não seria suficiente. Por isso, Jesus, nós agradecemos pelo teu sacrifício perfeito. Nós agradecemos porque o Senhor, heroicamente, mais do que qualquer herói que essa terra já viu, que esse mundo já viu, morreu, não em favor apenas daqueles que eram seus amigos, seus familiares ou seus parentes, mas morreu em favor de homens e mulheres indignos que éramos nós. Não tínhamos nenhuma capacidade, Jesus, de o Senhor olhar em nós e falar assim, não, o Henrique é digno de que eu morra por ele. Deus, isso é um auto-engano. Nós não temos nenhuma capacidade, Pai. E que toda heresia nesse sentido, na mente dos nossos irmãos, seja tirada pelo Teu Espírito para que eles vivam uma vida que glorifique o Teu nome. Que vivam uma vida de gratidão, que vivam uma vida de dizer não para o pecado e dizer sim para o Teu Espírito. Que o Senhor abençoe este elemento, que o Senhor, nós damos graças porque nós podemos fazer parte dessa ceia, dessa mesa, do que isso representa. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. E perdoe os nossos pecados. Amém. Podeis comer. Senhor Jesus, também te dou graças pelo que esse cálice representa. Representa não apenas algo que sacia um pouco da nossa fome, da nossa sede, mas representa que o Senhor derramou o seu sangue puro e carmesim para que fôssemos como um pacto, como um selo, restaurados e fôssemos dotados de novamente ter a capacidade de se relacionar com Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos ceiar aqui e rememorar esse momento que o Senhor derramou o seu sangue. Deus, nós não temos nenhum orgulho de falar isso como se isso fosse algo bom. Nós sabemos que o Senhor era inocente, que o teu sangue não deveria estar sendo derramado naquela cruz, que deveria realmente ser o nosso sangue. Mas, Jesus, nós te damos graças porque o Senhor, com um ato de amor imensurável, nos amou naquela cruz até o último fôlego de vida. Obrigado, Jesus, por cada gota de sangue derramada, porque nós sabemos que não foi em vão. Não foi em vão, Jesus, porque hoje nós estamos aqui, hoje nós temos a capacidade de podermos discernir o nosso tempo, de podermos ter sabedoria, de podermos obedecer a palavra e podermos ser fiéis ao Senhor. Obrigado, Jesus, por tamanha bênção e tamanha honra de fazermos parte disso. Amém. Eu oro mais uma vez pelos meus irmãos, Pai, para que eles compreendam de forma clara o que o Senhor espera de nós. E que eles possam sair daqui, Deus, e buscar um relacionamento profundo com o Senhor, para conhecer quem o Senhor é e assim se relacionar da melhor maneira possível com o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, que o Senhor continue nos convencendo do pecado e do juízo e que o Senhor continue fazendo a Tua obra a partir daquilo que nós semearmos, a partir daquilo que o Evangelho for propagado,
que o Senhor traga o sol, a chuva, a água necessária para que essas sementes cresçam e deem fruto. Nós não temos nenhuma capacidade, Deus, de fazer com que uma pessoa seja salva, mas que nós possamos ser usados pelo Teu Espírito para levar essa verdade a outros, Pai. E que cada um entenda essa responsabilidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, caminhando para o fim aqui, você sinta-se à vontade para ofertar, com entendimento, com clareza.